Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de quinta-feira. Hoje, dia 13 de março de 2025, estamos aqui começando mais uma tarde de bênção em seu lar, que a sua tarde verdadeiramente possa ser abençoada pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. Já estivemos aqui pela madrugada, pela manhã, estamos aqui novamente nesta tarde. Que você possa ser edificado, né? Que você possa ser edificado através das nossas ministrações. Estamos aqui totalmente dependentes do Senhor, orando, clamando a Deus em favor dos nossos irmãos e irmãs, pedindo a Deus que possamos ser bênção na vida de vocês, que possamos estar aqui instruindo os irmãos e também incentivando os irmãos para oração. É muito importante, né? Palavra, oração anda junto. E nós devemos responder com fé e obediência àquilo que Deus, né, traz para as nossas vidas. A palavra de Deus é a nossa bússola. Aqui é a nossa bússola. Ah, pastor, eu preciso tomar decisões nessa questão, naquela outra. Se não contrariar a Bíblia, pode tomar a decisão. Mas se contrariar a palavra do Senhor, irmãos, não podemos fazer. Então a palavra de Deus é a nossa única regra de fé. Nós temos na nossa mão e precisamos obedecê-la. Quer agradar a Deus? Muitas pessoas procuram como eu agrado a Deus. Obedecendo a palavra do Senhor. Não sendo ouvinte esquecido, mas ouvintes praticantes. Nesta tarde, irmãos, uma passagem, em outra ocasião já falei aqui com os irmãos e quero falar nesta tarde, que Paulo, no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, ele conta de uma visão celestial que ele teve. Mas também ele fala de um espinho na carne. Ele teve umas revelações, que ele fala que não é lícito ao homem falar aquilo que ele ouviu, não que ele viu, mas que ele ouviu, mas para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações, foi dado a ele um espinho na carne. Olha só, muitos teólogos já debatem até hoje o que seria esse espinho. O nosso foco não é esse, não é falar o que seria esse espinho, mas o propósito desse espinho na carne, né? O propósito desse espinho na vida do apóstolo Paulo. Então, aí, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Então, o perigo, né, de nós acharmos que somos bons, que não dependemos de Deus, e se Deus fez algo através de nós somos mais importantes, podemos desprezar os outros. Não, aqui Paulo mostra, olha quem foi Paulo. Né? Depois de Cristo ali, o homem que mais evangelizou, o homem que mais ganhou almas para o reino dos céus, depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui, para que ele não se exaltasse, né, foi permitido ou foi dado a ele um espinho na carne, né, para que ele não se exaltasse. Esse espinho era um regulador na vida de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse. Por quê? A soberba, irmãos, precede a ruína. A gente sabe que Satanás, ele perdeu o posto de querubim ungido, perdeu a sua habitação original, foi lançado para fora, para a terra, foi lançado para baixo, porque ele se ensoberbeceu, quis ser igual a Deus. E Deus é tão bom, irmãos, que ele cuida de nós de uma maneira tão especial, né? Isso aqui serve para nós também. Na vida do apóstolo Paulo, ele teve umas excelentes revelações, teve umas experiências maravilhosas com Deus, que não é lícito, não quis nem contar o que ele ouviu ali, ele diz. Mas para que ele não ficasse achando, não, eu sou maior, eu tive lá no céu, eu tive umas revelações, e eu, para não andar na ponta do pé, achar que ele é melhor do que as outras pessoas, do que os outros apóstolos, até mesmo do que os outros cristãos, foi-lhe dado um espinho na carne.
a saber, um mensageiro de Satanás esbofeteava o rosto dele, irmãos. É como se batesse, humilhasse ele para ele ter os pés no chão. Olha como é que Deus cuida da nossa vida, até para nós não perdermos, né, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que é a salvação, tanto no caso de Paulo como para nós também. Deus permite situações que fogem do nosso controle. Aqui, Paulo, ele viu que, olha só, e para que não me exaltasse pelas revelações, foi-me dado, né, esse espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O qual, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim aquele mal. Sabe a resposta de Deus? Ele disse-me, a minha graça te basta. Olha quem é o apóstolo Paulo. Teve essas divinas revelações, teve, né? Foi lá no paraíso, teve revelações, né, que não é digno de ser contada. Agora ele pede, mas por causa disso ele também, né, ganhou esse espinho na carne. E ele pediu a Deus que tirasse dele, afastasse do Senhor. Não, a minha graça te basta. Mas ele não teve oração, Deus não fez a vontade dele, não. O que nós aprendemos? Muitas das vezes, irmãos, o melhor para nós não é aquilo que pedimos, como eu sempre falo. Paulo estava procurando, né, fugir daquele problema momentâneo, daquela aflição, aquele espinho, a dor, a importunação que aquele espinho causava na vida dele. Ele pensou, não, eu preciso me livrar disso. Mas o propósito de Deus não era esse. Porque aquele espinho, mesmo fazendo Paulo sofrer, irmãos, era importante na vida dele. E muitas das vezes na nossa vida, irmãos, Deus está falando nesta tarde com você. Algo que nos faz sofrer nesta vida é importante na nossa vida. É importante para mantermos o equilíbrio. Se esse espinho, se ele orasse a Deus, Deus tirasse esse espinho, esse mensageiro de Satanás parasse de oportunar a vida de Paulo, ele corria o risco de ficar soberbo, querer ser o tal, o melhor, o maior, e perder não só o apostolado, mas perder até a vida eterna. Olha como é que Deus trabalha, irmãos. E quando entendemos isso, olha, quando Deus fala para Paulo, ó, a minha graça te basta, porque ele orou 3 vezes para Deus tirar aquele problema, para Deus tirar aquele espinho, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele entendeu. Olha só, quando Deus fala isso para ele, ó, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo, você vai ser usado, o meu poder na sua vida vai manifestar quando você estiver totalmente dependente de mim, quando você estiver vazio de você mesmo. Para nós entender. Aí Paulo, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Então, quando a gente está fraco, independente de nós, é aí que Deus age na nossa vida. Quando nós, por exemplo, somos chamados para ministrar um ensino, uma pregação, louvar em algum lugar, sabe quando você fala, meu Deus, meu Pai, você estuda, você ora, você lê, você escreve, faz esboço, parece que não está saindo, não tem jeito, não vai sair nada. Você prepara, você ora, jejuma, né, faz de tudo para preparar uma mensagem, um louvor, um ensino que você vai ministrar. Aí você vê que não tem nada, você não conseguiu nada. É aí o dia que Deus mais te usa. Já observou isso? Isso não nos tira a responsabilidade de eu orar, de eu preparar, de eu estudar, de eu preparar. Senão, né, não é verdade? Isso não me tira a responsabilidade. Devemos fazer isso. Mas Deus te usa mais no dia que você fala, ó, de mim mesmo não tem nada. E verdadeiramente nós não temos nada. Tudo vem dele. É a dependência dele. Somos totalmente dependentes de Deus. E Paulo entendeu isso. Se aquele mal que estava trazendo dor, sofrimento, a ponto de Paulo orar 3 vezes, se Deus atendesse a oração dele, poderia ser uma armadilha para Paulo. Ele não entendia que aquele problema, que aquela situação de adversidade dava um equilíbrio na vida dele. E assim na nossa vida, irmãos. Por isso que o cristão, muitas das vezes, olha, acaba uma prova, já observou, acaba uma e entra outra.
Ainda bem que muda. Mas acaba uma prova, você entra em outra, porque aquela prova, as provas, os problemas dão um equilíbrio na sua vida. Faz você orar. Leva para você ter uma vida de oração. Leva você a jejuar os problemas. Leva você a ser mais sensível. Leva você a ser mais dependente. Te livra da soberba porque você fala, olha, eu estou na luta. Aí vem uma pessoa perto de você e fala, rapaz, eu estou numa luta tremenda lá em casa, é aqui, é ali. Aí você não vai poder falar, eu, graças a Deus, eu não tenho nenhuma luta. Você não pode falar, porque você tem também. Você vai falar assim, meu irmão, nós vamos vencer, eu também passo. Vamos unir em oração, você ora por mim, eu oro por você. Eu também tenho os espinhos na carne lá em casa, irmão. Uai. Agora tem muitas pessoas que querem se mostrar um super-homem, uma mulher maravilha. Eu não tenho, irmãos, não podemos ter vergonha de pedir, falar para o irmão, para pessoas de oração, pessoas também espirituais. Porque tem muitos aí que não é espiritual, não entende. Acha que o pastor, o líder, o obreiro está passando por pó por causa de pecado. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. É o espinho que Paulo estava passando por isso por causa de pecado? Não, hein? Eu não vejo a Bíblia acusando aqui. Paulo não era perfeito, mas eu não vejo aqui em lugar nenhum falando, olha só, eu não vejo lugar, e foi-me dado um espinho por causa do meu pecado. Não vejo isso. Foi-me dado uma luta por causa do meu pecado. Eu não vejo isso aqui. Foi-me dado para ter um equilíbrio, porque Paulo recebeu, uma graça de revelações que ele não conta. Não é como essas pessoas de hoje. Tem umas pessoas aí na internet, rapaz, mas vai gostar de fazer viagem no céu, no inferno, vai e volta, e traz tudo quanto é assunto. Paulo aqui não fala o que ele viu. Paulo não fala o que ele ouviu. Fala que teve umas excelentes revelações, ele diz, para que eu não me exaltasse. Agora tem pessoa que vai lá no inferno, bate o papo com o diabo, vê não sei o quê, e não sei quem tá lá, vê fogo sair da garganta não sei de quem. Irmãos, pelo amor de Deus. E vai lá no céu, conversa com o arcanjo, conversa com o serafim, tantas histórias, tanto que entra no ouvido e sai no outro. Eu não vejo o Paulo falando isso aqui. Eu teve revelações excelentes. Mas ele não fala o quê? Não sai contando aí nas redes sociais. Eu não vejo Paulo fazendo isso. Guardou para ele, assim mesmo. Ainda Deus permitiu um espinho na carne dele, um mensageiro de Satanás para esbofetear, para falar, rapaz. Na hora que ele pensava em achar que era melhor, rapaz, eu creio, Paulo tinha uma tendência a ser um pouco, orgulhoso. E precisou de Deus trabalhar na vida dele. Então, por isso que a Bíblia diz que tudo que acontece na nossa vida colabora, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você está passando por uma situação de adversidade, de dificuldade, que você tem orado e aquele mal não vai, você pergunta para Deus assim, começa a orar assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa adversidade? O que o Senhor está me ensinando com essa crise que eu estou passando existencial? Não queira questionar a Deus, por que eu estou assim? Questionar a Deus ou murmurar, não. Pergunta com humildade, Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar? Me dá sabedoria para entender o que o Senhor está me ensinando, Deus. Porque tudo que Deus faz na nossa vida tem propósito. O propósito desse espinho na carne de Paulo é para manter ele equilibrado, não entrar no caminho da soberba. Paulo tinha essa tendência, dá para perceber nos escritos dele. Mas Deus trabalha, irmãos. Por isso que eu falo, o Deus é tão sábio que as mesmas lutas que eu passo não é a mesma que você passa. Porque Ele conhece a nossa vida mais do que nós. Ele conhece os nossos comportamentos, ele conhece que tem pessoas que é mais sanguíneo, tem pessoas que são mais calmas, ele sabe. E ele trabalha conforme a nossa necessidade. E tudo isso é para o nosso bem, para o bem maior, para sermos participantes da vida eterna. Então, irmãos, tem muito que aprender aqui nesse texto.
Mas nessa tarde eu quero passar isso. Então Paulo entendeu o propósito do sofrimento na vida dele. Aí ele diz, pelo que sinto prazer, irmãos. Sinto prazer nas fraquezas. Olha que Paulo fala, sinto prazer nas angústias, quer dizer, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Agora ele passa a ter prazer no sofrimento. Por quê? Aquele espinho na carne trazia, trazia angústia para Paulo, trazia injúria, trazia fraqueza, trazia perseguição. Mas tudo isso que aquele espinho proporcionava a ele, sabe que o resultado era? Porque quando estou fraco, então sou forte. Agora ele entendeu que a dependência nossa é de Deus. Deus é a nossa fortaleza. A Bíblia fala, antes ali que Paulo vai falar sobre as armaduras de Deus, ele manda, nos ensina a nos encher do poder do alto, a poder de Deus. É do poder de Deus que necessitamos. Porque se Deus não trata com Paulo aqui, nessa situação, ele poderia ter perdido o foco. Como acontece com muita gente. Então, quando Deus está tratando conosco, pode ficar tranquilo. Ele está no controle, é para o seu bem, é para o meu bem, e devemos entender isso, que Deus está no controle da nossa vida, e nem sempre é do jeito que nós queremos. Falei isso e repito, Deus não está preocupado, olha só, presta atenção, Deus não está preocupado de te livrar do sofrimento desse presente século. Deus não está preocupado de te livrar do sofrimento desses dias, não. Mas Deus está preocupado em te livrar do sofrimento eterno. Qual que é melhor? Você viver uma vida boa agora curta ou viver uma vida eterna com Deus? Então Deus está muito mais preocupado, né, em nos livrar do sofrimento eterno do que os sofrimentos passageiros. Por quê? Isso aqui passa. Logo passamos, nós somos como uma flor da erva, instantinho passa. A nossa vida é como um vento ligeiro. É um sopro. Agora, temos uma eternidade com Deus. Então Deus trabalha, irmãos, para nos poupar do sofrimento eterno. Não dos sofrimentos presentes. Porque que é passageiro, transitório. E todos sofreram, até Jesus, que é o Filho de Deus. E nós não estamos isentos. Mas podemos aprender com a palavra, com os exemplos dessas pessoas. Por isso que Deus permitiu que foi escrito isso aqui. Porque nós aprendemos com isso. Que até aquilo que parece que é mal para nós é necessário. E muitas das vezes ficamos nos rebatendo com Deus. Não, Deus tira. Mas aprenda a falar com o Senhor. Deus, o que o Senhor está me ensinando? Paulo aprendeu. Paulo aprendeu agora a ponto dele se gloriar, ter prazer nas fraquezas. Aí, nas fraquezas, irmãos, quando nós nos sentimos impotentes, é que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. Quando nós nos sentimos capacitados ou suficientes, aí o poder de Deus está longe. Deus não conta com pessoas autossuficientes. Ele conta com pessoas autodependentes dele, que não tem nada para oferecer, a não ser um coração quebrantado, contrito e pronto para obedecer. Deus ama essas pessoas, que está pronto para obedecer. Ele só, Senhor, eis-me aqui, faça o teu querer. Eu não tenho nada, não sou nada, não posso nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. O Senhor pode tudo através de mim. Assim que nós podemos nos representar diante de Deus. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que possamos entender o agir de Deus na nossa vida. Isso é muito importante. Vai nos fazer melhores, vai nos fazer crescer espiritualmente, vai nos fazer entender os propósitos de Deus. Né? Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus possa estar com as mãos estendidas sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar nesta tarde, vamos fazer um clamor, acreditando que o Senhor está agindo no nosso meio. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui para agradecer o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito até aqui, Pai.
Obrigado, ó Deus, até mesmo pelas lutas, pelas dificuldades que temos, porque eu sei que isso é o Senhor trabalhando na nossa vida. Como essa passagem do apóstolo Paulo que vemos, que o Senhor deu umas revelações a ele, extraordinárias. Não era nem lícito, permitido dizer, mas ao mesmo tempo ele também ganhou um espinho na carne, porque aquele espinho ia trazer um equilíbrio na vida do apóstolo Paulo para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não perdesse a comunhão com o Senhor e até mesmo não perdesse a salvação, porque a soberba procede à ruína. Pai, eu agradeço o Senhor porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Como eu sempre digo aqui nesse canal, o Senhor não está preocupado em nos poupar das aflições do presente século, mas o Senhor está preocupado em nos poupar do sofrimento eterno. Pai, nos ajuda a ser fiel até a morte, nos ajuda a entender os propósitos do Senhor, que até as lutas, as provas, as dificuldades nos sirvam, Pai, para nos aproximar de Ti. Até a dificuldade, a luta, o espinho na carne, possa nos proporcionar a chegar mais perto do Senhor, através da nossa dependência do Senhor, porque quando estamos fracos, aí estamos fortes, porque a nossa força vem do Senhor, a nossa salvação vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, abençoa os nossos ouvintes nesta tarde de quinta-feira. Visita o teu povo, traz a cura, a libertação, o milagre, Deus, na vida deste irmão, desta irmã. Visita aqueles que estão hospitalizados. Visita aqueles que estão passando por alguma crise existencial. Visita nesta tarde, Deus. Traz a cura, a libertação, o milagre. Meu Deus, que a poderosa mão do Senhor esteja estendida sobre o teu povo. Pai, que seja uma tarde de cura, de libertação, de salvação, de milagres. Pai, visita os lares, as famílias. Visita a vida sentimental, conjugal, familiar, a vida financeira. Abençoa os nossos aniversariantes de hoje. Abençoa todos que estão ligadinhos nessa programação. Pessoas que têm nos ajudado, Pai. Pessoas que têm enviado as suas contribuições. Abençoa o teu filho, a tua filha que tem nos ajudado. Pessoas que têm orado por nós. Pessoas que têm compartilhado esse trabalho de evangelização. Deus abençoa o teu povo. Abençoa todos que direto ou indiretamente fazem parte desse trabalho de oração. Visita o teu povo nesta tarde. Traz a cura, a libertação, a salvação, o milagre. Senhor, eu entrego cada pedido que recebemos. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, e já te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Toma posse da tua vitória. Que Deus vos abençoe nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém? Então aprenda. Quando, no meio da prova, da luta, fala com o Senhor. Senhor, o que o Senhor está me ensinando com isso? Me ajuda a compreender o que o Senhor está me ensinando através dessas provas, dessa luta, dessa prova, que eu tenho certeza que Deus vai trabalhar e você vai entender o trabalhar de Deus, o agir de Deus na sua vida. Isso vai te fazer muito bem. Amém, meus irmãos? Ficam todos com Deus, Deus abençoe, e até às 0 horas, à meia-noite, estamos aqui na oração da madrugada. E vocês é o nosso convidado. Ficam todos com Deus e até lá, em nome do Senhor Jesus Cristo.